Chega mais torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui no Plantão Glorioso. Cenário diferente, cenário natural, curtindo um pouquinho, respirando aqui e aproveitando para falar com vocês aqui nesse Plantão Glorioso para trazer as notícias do Botafogo, já pensando nessa partida contra o Avaí, né? Segundo o matemático Tristão Garcia, a gente sempre fala aqui das chances de acesso, as chances matemáticas de acesso do Botafogo, elas diminuíram um pouquinho, mas ainda estão muito boas, né? Estão em 82%. Em comparação, por exemplo, com o oitavo colocado no momento, o oitavo colocado até o momento tem 8% de chances de acesso, e o Botafogo, que é o segundo colocado, tem 82%. E de onde vem essa margem, né? Por que a porcentagem é tão alta e a torcida do Botafogo está tão desconfiada? É porque o Botafogo, nessa sequência desses 11 jogos, o Botafogo tem mais da metade dentro de casa, né? São 6 partidas dentro do estádio Newton Santos. E como vocês já sabem, o Botafogo é o melhor mandante da Série B. O Botafogo venceu todos os jogos que atuou no Newton Santos nesse retorno. E o Botafogo pega duas equipes que estão na rabeira da tabela dentro de casa. Inclusive pode pegar até o Confiança já rebaixado, pode pegar o Brasil de Pelotas fora de casa, mas também pode pegar já rebaixado. O Botafogo pega o Brusque, né, daqui a 3 rodadas. O Brusque também está lutando contra rebaixamento. Então são partidas que teoricamente são mais simples, né, do que os confrontos diretos que o Botafogo vai ter agora contra Avaí e CRB. E esses 82% então consideram todos esses fatos e consideram também na projeção dos últimos 5 jogos, né? Isso não é clubismo, até porque o pessoal lá do Infobola, ninguém sabe para que time esses caras torcem, eles são matemáticos, eles lidam com números, né? Então o Botafogo vai pegar aí Avaí e CRB. O jogo mais difícil do Botafogo no campeonato é agora contra o Avaí. Esse é o jogo mais difícil do Botafogo no campeonato. Por quê? Porque o Avaí vem numa sequência espetacular de vitórias. Melhor que o Avaí só o CSA. E o CSA já jogou. O CSA vem de 4 vitórias seguidas, o Avaí vem de 3 vitórias seguidas. Então esse é o jogo mais importante do Botafogo. Depois o Botafogo pega uma equipe que está totalmente instável, que é o CRB, né? Apesar de estar no G4, o CRB vem numa instabilidade, né? Vitórias, derrotas, empate, vitória, derrota. A última agora foi vitória contra o Náutico, mas tinha perdido a sua última partida. Então é uma equipe instável e o Botafogo pega em totais condições de vencer essas 2 partidas, né? Até porque, galera, notícias boas aí para a partida contra o Avaí, Rafael estará à disposição do técnico Enderson Moreira. E o Rafael pode atuar tanto no meio como na lateral esquerda. A gente tem visto aí que Luiz Oyama não tem agradado, né? O Pedro Castro ainda não tem previsão de retorno, então o Rafael ele pode atuar também na posição em que ele atuou durante a temporada que ele atuou na Turquia, né? Ali de segundo volante, com o Barreto de primeiro volante, o Rafael de segundo volante, aquele que sai mais para o jogo. E o Rafael também, caso, a gente não sabe, né, o Douglas Borges, qual é a condição real do Douglas Borges, física, a gente espera que esteja tudo certo para essa partida contra o Avaí. Mas devido à partida muito ruim que fez o Jonathan precisa condicionar mais, né? Precisa treinar muito mais. O que ele jogou não dá. Então o Botafogo tem 2 laterais. O Rafael, que é lateral de ofício, e o Douglas Borges. Então se o Douglas Borges tiver ali 50%, meio barro, meio tijolo, o Rafael joga de lateral. Nenhum problema, a gente tem um lateral direito de ofício dos melhores no nosso elenco. O Botafogo não pode poupar um jogador que tem 80% de condições de atuar e podendo decidir. Então o Botafogo vai ter retornos importantes. Perdeu o Canu o suspenso por expulsão, mas tem o retorno do Joel Carli. A gente viu muitas vezes, a gente pensa que uma zaga experiente é uma zaga mais pesada. Mas dependendo do adversário, uma zaga pesada é até positivo. Contra o Avaí, acho que pode ser ok. Contra o Sampaio Corrêa, o medo era o Pimentinha. Mas o Pimentinha não se criou. Joel Carli fez uma excelente partida e Joel Carli e Gilvan vão atuar novamente no sábado, às 7 horas, no jogo Botafogo e Avaí. Então, provavelmente o Botafogo terá esse retorno importante do Joel Carli. Na verdade, já está confirmado. E pode ter a estreia do Rafael como titular. E aí depende do que o Enderson Moreira vai pensar ali sobre lateral direita, se o Daniel Borges tem condição física de jogar os 90 minutos ou não.
Tá certo, galera? Notícia importante também é que o Jorge Braga até gravou um vídeo aí convocando a torcida botafoguense e há uma promoção de ingressos. O Botafogo colocou o mesmo número de ingressos para essa partida contra o Avaí, né? 5 mil ingressos à disposição, só que agora promoção de ingressos até R$10 você vai conseguir ir ao estádio Newton Santos. Sócio torcedor, dependendo do seu pacote, gratuitamente. Só que o Botafogo até esclareceu, muitos torcedores reclamando dessa situação de fazer o exame do PCR, que é caro, que só tem no Rio de Janeiro. Então, por exemplo, o pessoal de Niterói tem que vir para o Rio de Janeiro para fazer o exame. O pessoal da região dos Lagos, né? Por exemplo, amigo aí, Anderson Mota, tem que vir da região dos Lagos para fazer o exame no Rio e voltar para casa para depois voltar para o jogo. Não dá, né? Então há uma reclamação geral, por que o Botafogo não suspende isso? O Botafogo soltou uma nota dizendo que é uma exigência da Prefeitura do Rio de Janeiro e não do clube, né? Então aí teria que a Prefeitura abrir mão disso e não o Botafogo. Mas de qualquer forma a gente espera que haja um público muito maior do que foi contra o Sampaio Corrêa, né? Contra o Sampaio Corrêa nem 1.000 pessoas, né? Enfim, espera-se um público melhor, espera-se que haja um apoio da torcida do Botafogo do início ao fim, porque vai ser a partida mais difícil do Glorioso nessa Série B. Tá certo, galera? Bom, plantãozinho curto, fico por aqui. Um grande abraço a todos vocês e amanhã, vocês sabem, tem 2 vídeos por dia. Peço que vocês prestigiem o vídeo das 12 horas. Hoje é uma data muito importante. Hoje faz 28 anos que o Botafogo conquistou a Conmebol Sul-Americana no Maracanã contra o Peñarol. Nosso vídeo especial. Foi meio-dia. Peço que vocês prestigiem, compartilhem, deixem um like, comentários. E é isso aí, galera. Fico por aqui. Saudações alvinegras. Fui!